Olá, sou o professor Pedro Alexandre e estamos aqui para falar com você sobre uma nova ordem mundial no mundo, a qual nós vamos chamar de Guerra Fria, tá? Então, o que aconteceu depois da Segunda Grande Guerra Mundial? Você tem uma nova estrutura mundial, você tem aí algumas fases da Guerra Fria, a criação do Terceiro Mundo, a descolonização afroasiática, a era Gorbachev na União Soviética, o fim da União Soviética e a Revolução Chinesa, né? Então temos alguns assuntos bastante interessantes aí. Então, Guerra Fria, uma nova estrutura mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, surge no mundo uma bipolarização. Ora, dois polos, né? Bipolarização. Ou seja, gerando uma guerra de ideologia, uma guerra fria. Mundo bipolarizado com dois mandos entre quem? Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que começaram a mexer aqui no mundo, ó. Olha aqui, ó, mexendo aqui no mundo, como se o mundo fosse um tabuleiro de xadrez. E os dois começaram, então, a mexer no mundo como eles gostariam que fosse o mundo. Obviamente que os Estados Unidos puxando brasa para sua sardinha e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas puxando brasa para a sua sardinha, não é? Então isso acontece após o término da Segunda Grande Guerra Mundial. Então, Estados Unidos sob o controle ocidental e a União Soviética controle oriental, né? Então, Estados Unidos da América, controle político, militar e econômico de parte do mundo ocidental. Capitalista, democrático, em que diz respeito à ideologia política, a democracia. A ideologia econômica, o capitalismo, não é mesmo? Controle da Alemanha Ocidental e de Berlim Ocidental. Estados Unidos também criou o Plano Marshall, um plano de ajuda econômica aos países do Ocidente para que eles se mantessem fiéis aos Estados Unidos da América. E, numa grande aliança militar, os Estados Unidos organizaram o Tratado do Atlântico Norte, não é? A famosa organização do Tratado do Atlântico Norte, né? A famosa OTAN, né? O-T-A-N. Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar formada por Canadá, Bélgica, Estados Unidos, Inglaterra, França. Na verdade, uma aliança militar contra o grupo comunista que estava surgindo no Oriente, né? A OTAN existe até hoje, inclusive, gente. Tá aí a Guerra Fria. Então você tem aqui os Estados Unidos, o símbolo aqui da OTAN, a união da OTAN, a bandeira dos Estados Unidos e aqui a divisão da Alemanha, né? Aqui a divisão da Alemanha. As partes que pertenciam à França, Estados Unidos e Inglaterra formaram a Alemanha Ocidental e essa parte vermelha formou a Alemanha Oriental. A parte azul sobre o controle dos Estados Unidos, a parte vermelha sobre o controle da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ok? Agora, dentro da Guerra Fria, você tem a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Controle político, econômico e militar de parte do mundo oriental. As ideologias, o socialismo e o comunismo. Controle da Alemanha Oriental e de Berlim Oriental. Já que os Estados Unidos criou o Plano Marshall de ajuda aos países do Ocidente, a União Soviética criou o Plano Comecon, um plano de ajuda econômica aos países do leste europeu, que vão se manter fiéis, vão se tornar comunistas, Tchecoslováquia, Bulgária, Romênia, Polônia. Esses países vão ser introduzidos nesses países governos comunistas, mas todos sob a tutela da União Soviética.
E já que os Estados Unidos criaram a Organização do Tratado do Atlântico Norte, claro que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas criaram o Pacto de Varsóvia. Também uma organização militar reunindo os principais países do leste europeu numa grande aliança militar, na verdade, contra a OTAN, né? Se estoura uma guerra no mundo nessa época, você já pensou, né? OTAN contra Pacto de Varsóvia. Eles iam implodir o mundo, né? Tá aí, gente. Vai se dando aí a Guerra Fria. Então, Guerra Fria. Aqui nós temos aqui, né? Temos a Guerra Fria, a União Soviética aqui. O símbolo aqui do Conselho Econômico de Assistência Mútua da União Soviética, criado em 1949. Aqui você tem o mapa, o mapa aqui da União Soviética, né? E aqui o Pacto de Varsóvia, tá? O símbolo do Pacto de Varsóvia. Então tá aí a União Soviética também respondendo, né, às criações do mundo ocidental, a União Soviética respondendo à criação do que os Estados Unidos estavam fazendo. Quer dizer, uma autêntica guerra de interesses ideológica entre capitalismo e comunismo, enfim, né? Olha aqui, ó, a cortina de ferro. Socialismo, repúblicas soviéticas, Polônia, Hungria, Romênia, Tchecoslováquia, Iugoslávia, Albânia e etc. Capitalismo, Itália, França, Inglaterra, América Latina em geral, Bélgica, Suécia. Claro que uma cortina chamada cortina de ferro, uma cortina fictícia, esse nome dado cortina de ferro foi dado pelo primeiro-ministro inglês Winston Churchill, que o mundo se dividia em duas partes. Através de uma cortina de ferro, o leste europeu, sob o controle da União Soviética, e o mundo ocidental europeu, controlado pelos Estados Unidos, mas também outras partes do mundo no Ocidente, né? Cortina de ferro, imagens. Então aqui, duas bandeiras significando a divisão do mundo. A primeira bandeira, metade de uma bandeira aqui dos Estados Unidos e metade da bandeira aqui da União Soviética. Aqui é a mesma coisa, o mundo dividido em duas partes, né? Aqui nesse mapa, o que está em vermelho, estava sob o controle da União Soviética. E o que está em azul estava sob o controle aqui dos Estados Unidos, tá? Então, onde é que ficava essa cortina de ferro? Aqui, ó. Então, isso seria a cortina de ferro, tá certo? Agora, claro, né? Muitos dos países aqui, praticamente todos eles, na América Latina, acabaram sendo satélites dos Estados Unidos. Cuba é que vai se voltar para a União Soviética. Aqui na África, aí ficou meio que dividido, né? Estados Unidos e União Soviética pegaram muitos territórios de controle na África, ok? Afinal, o que é Guerra Fria, né, gente? O que é Guerra Fria? Guerra ideológica entre capitalismo e comunismo, tá? Geraram um grande equilíbrio de terror no mundo. E vão procurar ocupar o mundo vendendo a sua ideologia, capitalismo ou comunismo. E se enfrentaram até na corrida espacial. Ora, então uma guerra ideológica entre capitalismo e comunismo, porque eles não se enfrentam. Eles não se enfrentam diretamente. Por que eles não se enfrentam diretamente? Por causa disso aqui, ó. Equilíbrio do terror. Juntos, Estados Unidos e União Soviética possuíam aí aproximadamente 20 mil ogivas nucleares. Você já pensou se eles resolvem fazer uma guerra mesmo entre eles? Eles destruiriam o mundo. E eles sabiam disso. Então essa guerra ficava assim. Quem conquistava mais territórios no mundo para ficar com mais territórios no mundo, capitalista ou comunista, não é? Então eles vão para as zonas de ocupação no mundo. Aqui você está vendo, tudo que está em azul nesse mapa aqui, os Estados Unidos vai controlar. Tudo que está em vermelho nesse mapa, a União Soviética vai controlar. Inclusive aqui, ó, Cuba. Cuba vai fazer uma revolução em 1959 e vai se voltar para a União Soviética. Vai querer ser um satélite da União Soviética. Isso vai dar um problema terrível, né? Então, zonas de ocupação no mundo.
E a corrida espacial. Eles começaram, então, a fazer uma corrida espacial, claro, para desenvolver armamento bélico de todos os lados, não é? A corrida espacial estava intimamente ligada à corrida bélica, à corrida armamentista entre esses dois países, ok? Aqui uma representações da Guerra Fria, tá certo? Olha aqui as bombas dos Estados Unidos, aqui o general americano, aqui o general da União Soviética, aqui as bombas e os aviões da União Soviética. Olha essa representação aqui, muito interessante, né? No mínimo, muito interessante. Foi criado um monte de charges, gente. Milhares de charges. Já procurei algumas charges. Mas se tivesse que colocar charge nessa aula aqui sobre a Guerra Fria, olha, ia faltar espaço. Nós íamos ficar aqui horas e horas vendo charges sobre a Guerra Fria. No mínimo, muito interessante, né? Fases da Guerra Fria. Então, a gente pode dividir a Guerra Fria da seguinte maneira. Primeira fase, os 4 primeiros anos, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949. O que acontece nessa primeira fase aí? Então, começa o início das hostilidades, tá? O presidente dos Estados Unidos, ele cria a doutrina Truman. Doutrina Truman é transformar a imagem da União Soviética no mundo e do comunismo na coisa do diabo, na coisa do inferno. Era o total e absoluto anticomunismo, apregoado pelo presidente dos Estados Unidos, Henry Truman. Internamente, os Estados Unidos, o senador McCarthy dos Estados Unidos, criou o marcatismo, ou seja, perseguição dentro dos Estados Unidos a artistas, qualquer profissional liberal, qualquer funcionário público, quem que fosse, perseguição, e se fosse estrangeiro, expulsão a qualquer um que se manifestasse a favor do comunismo. Foi a caça às bruxas, o marcatismo nos Estados Unidos foi a caça às bruxas, né? Aí temos o Plano Comecon, que foi criado na União Soviética em 1949, para ajudar os países do leste europeu pela União Soviética. Temos o Plano Marshall, para ajudar os países do Ocidente, criado por George Marshall, que era secretário de Estado norte-americano. Criação da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. E, nesse período, total ideologia da bipolarização. O mundo dividido em duas partes. Por que eu não coloquei aqui o Pacto de Varsóvia? Porque o Pacto de Varsóvia ele só é criado em 1955. E ali, eu estou falando ali até 1949, 1950. Por isso que eu só coloquei a OTAN. Aí, claro, aí vem a segunda fase, tá? E aí, nesses 12 anos, você tem o quê? O eixo do conflito se desloca para a periferia terceiro-mundista, próxima às superpotências. Aí, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, criação da República Popular da China, Revolução Cubana, início do processo de descolonização afroasiático. Nesta fase, o Muro de Berlim é construído e vira o símbolo da Guerra Fria. Início de uma coexistência pacífica, uma tentativa de coexistência pacífica entre Estados Unidos da América e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Agora, o que a gente quer dizer aqui com o eixo do conflito se desloca para a periferia terceiro-mundista, próximas às superpotências, e a gente cita aqui guerras da Coreia, guerra do Vietnã, criação da República Popular da China, é que na periferia do mundo, na periferia dos Estados Unidos e União Soviética, os Estados Unidos e a União Soviética começaram a tentar vender o seu produto nessas regiões do mundo, África, Ásia, América, mas principalmente na África, Ásia, Oceania. Os Estados Unidos chegavam e ofereciam capitalismo. Estava acontecendo um processo de descolonização no continente africano e asiático, os países europeus não tinham como sustentar as suas colônias, advindas lá do imperialismo. Então, os Estados Unidos e a União Soviética aproveitaram para entrar nesses territórios, como Coreia, como Vietnã, por exemplo, para oferecer capitalismo e a União Soviética oferecendo comunismo. Resultado, os Estados Unidos e a União Soviética vendiam armas para essas regiões periféricas do mundo e deixavam que eles se degladiassem. Os Estados Unidos vendiam armas
para quem era a favor do capitalismo e a União Soviética vendia armas para quem era a favor do comunismo. E esses países se pegaram. Qual foi o resultado disso? Um monte de guerras no continente africano e asiático. Eu citei aqui para você duas guerras muito famosas. A Guerra do Vietnã e a Guerra da Coreia. E olha, uma consequência até hoje, da Guerra Fria. A Coreia continua dividida em Coreia do Norte e Coreia do Sul. A Coreia do Sul, capitalista, a Coreia do Norte, comunista. Olha só uma consequência ainda hoje da Guerra Fria. O Vietnã, ele também se dividiu, Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, mas, com o passar dos anos, eles se reunificaram de novo. Mas a Coreia continua até hoje dividida, não é? Nós temos também aí a criação da República Popular da China, em 1949. Em 1959, nesse período, nós tivemos uma revolução em Cuba, liderada pelo Fidel Castro, que acabou transformando Cuba num país comunista na América, que era um satélite dos Estados Unidos. E aí também temos o início do processo nesse período de descolonização afroasiático, como eu já citei para você. E ainda o Muro de Berlim é construído, não é? Dividindo Berlim Oriental de Berlim Ocidental, e esse muro se tornou o símbolo da Guerra Fria. E Estados Unidos e União Soviética resolvem fazer uma coexistência pacífica para evitar uma terceira guerra mundial, ok? Bom, aí vem a terceira fase, né? 1962 a 1979. Certo afrouxamento da ideologia, surgem novos polos capitalistas, o Japão, por exemplo, que começa a andar com suas próprias pernas, começa a haver fissuras como o nacionalismo francês, contrário ao intervencionismo norte-americano, o intervencionismo na França, né, dos Estados Unidos. Do lado oriental, a Primavera de Praga, 1968, Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia tentou se redemocratizar através de Alexander Dubček, que era o presidente da Tchecoslováquia, que a Tchecoslováquia estava sob o controle da União Soviética, pois pertencia ao mundo oriental. E Alexander Dubček tentou impor a democracia lá dentro, mas os tanques soviéticos invadiram lá. A Romênia recusou o plano Comecon, não aceitou mais dinheiro da União Soviética. Já em 1961, rompimento com a Albânia, a União Soviética, a Albânia rompeu com a União Soviética, né? E isso em 1963, rompimento com a China. Também houve o rompimento com a China. A União Soviética rompe com a China começa a caminhar com seus próprios passos, instalou um próprio comunismo o chinês, não querendo mais estar, inclusive, sob proteção de ninguém, nem da União Soviética. Então começa esses problemas aí na terceira fase da Guerra Fria. Surge a detente, de novo, a detente seria uma tentativa de pacificação, de uma vida pacífica, né? Detenção aí dos avanços soviéticos sobre o mundo e detenção dos avanços americanos sobre o mundo, para ver se eles conseguiriam um diálogo. A detente seria manter um diálogo permanente entre Estados Unidos e União Soviética. Já na quarta fase, 1979 a 1985, fim da detente e início de uma que nós chamamos de Segunda Guerra Fria. Revolução iraniana, invasão do Afeganistão, propaganda da Guerra nas Estrelas. Então, o que acontece aí? Há uma incrível revolução no Irã contra os Estados Unidos, contra a ocidentalização dos países islâmicos que os Estados Unidos queria. O Afeganistão é invadido pela União Soviética e aí é um grande embate por causa disso. Essa detente é rompida porque a União Soviética invadiu o Afeganistão e, por invadir o Afeganistão, os Estados Unidos protestou violentamente, né, contra essa invasão, inclusive não participou das Olimpíadas na União Soviética. Depois a União Soviética também não vai participar das Olimpíadas dos Estados Unidos. O clima ficou feio ali, nesse pequeno período que nós chamamos de Segunda Guerra Fria. Estava vindo tudo bem, a detente, o diálogo, de repente, de novo, começa essas brigas aí entre eles. E os Estados Unidos começam, nessa época, a fazer a propaganda da Guerra nas Estrelas, ou seja, os Estados Unidos estavam dizendo que estava criando um projeto chamado Guerra nas Estrelas, em que eles criariam sobre os Estados Unidos
um campo de força para evitar o bombardeio de mísseis nucleares da União Soviética. Olha só, hein, gente. Então tá aí a quarta fase, de 1979 a 1985, com a propaganda dos Estados Unidos da Guerra nas Estrelas. E a Revolução Iraniana, que inclusive, essa revolução, os iranianos invadiram a embaixada norte-americana lá em Teherã, capital do Irã, e foi interessante, né, porque foi deposto o Shah Reza Pahlavi, que era amigo dos Estados Unidos, que era o chefe do poder executivo no Irã, e foi colocado um chefe islâmico no poder, né, o Ayatollah Khomeini, que resolveu expulsar toda e qualquer ocidentalização de dentro do Irã. Então isso se chamou Revolução Iraniana, tá? Por isso que eu coloquei aqui, dentro dessa fase, aconteceu aí a famosa Revolução Iraniana. E a quinta e última fase aí seria o seguinte, né? Assume a União Soviética Mikhail Gorbachev. E ele cria a Perestroika e a Glasnost. A Perestroika é uma proposta do Mikhail Gorbachev de uma abertura econômica para a União Soviética, e Glasnost uma abertura política. Nesse período, há a queda do Muro de Berlim, no dia 9 de novembro de 1989. Consequentemente, praticamente um ano depois, em 1990, as Alemanhas se unem numa única Alemanha, né? As Alemanhas se unem numa única Alemanha depois da queda do Muro de Berlim. Praticamente começa o fim da Guerra Fria. Mikhail Gorbachev e o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, em 1990, propõem o fim da Guerra Fria. Com o fim da Guerra Fria, começa a desintegração da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e criação da CEI, Comunidade de Estados Independentes. Então, todos os estados, né? Todas as regiões, os países que faziam parte da antiga União Soviética vão virar agora países independentes, ok? Tá bom? Tá aí então. Imagens da quinta fase, aqui o Muro de Berlim, né? O famoso Muro de Berlim, separando Berlim Oriental de Berlim Ocidental. Aqui o Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, o Mikhail Gorbachev, e aqui a queda do Muro de Berlim, quando os alemães resolvem quebrar o muro e unir as duas Alemanhas, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Terceiro mundo, Conferência de Bandung, na Indonésia, o ano é 1955. Quem organizou essa conferência? Indonésia, Birmânia, Índia, Paquistão, Egito e Ceilão. Foram os países que organizaram essa conferência. E aí vieram convidados de todos os países periféricos do mundo, África, Ásia, América Latina, não é? O que eles pregaram nessa conferência? Oposição à bipolarização. A bipolarização, o que era? Então, o mundo dividido entre Estados Unidos, primeiro mundo, e União Soviética, segundo mundo. Como é que esses países resolveram, então, fazer oposição à bipolarização? Criaram o chamado terceiro mundo. Países que não queriam se alinhar nem ao primeiro nem ao segundo mundo. Eles criaram, então, o terceiro mundo. Combatiam o racismo, o colonialismo e o imperialismo. Como todos eles eram países pobres, a expressão terceiro mundo passou a valer também para países subdesenvolvidos. Países subdesenvolvidos, ok? Está aqui a Conferência de Bandung, onde eles criam os três mundos, né? Havia só o primeiro e o segundo, agora haverá os três mundos, ok? E nesse mapa aqui, você tem aqui vermelho, que seria o terceiro mundo, em verde, o que seria o primeiro mundo, em amarelo, o que seria o segundo mundo, né? Então, o primeiro mundo, o segundo mundo, o terceiro mundo. E aqui uma fotografia da Conferência de Bandung,
realizada em 1955. Descolonização afroasiática. Contribuíram. Tornava-se contraditório para países europeus que lutaram contra o imperialismo nazifascista permanecer com atitudes imperialistas, correto? O mundo caiu numa crise econômica por causa das perdas da guerra, a destruição total da Europa, né? Com a guerra praticamente a Europa ficou destruída, e a Guerra Fria que buscava novas áreas de influência, a autodeterminação dos povos decidida na Conferência de Bandung. Então tudo isso vai influenciar para que o continente africano e o continente asiático entrem num processo de descolonização. Os países europeus, então, não tendo mais condições de manter essas colônias no continente africano, e você já viu ali as causas, os motivos, tá? Começam a abandonar essas colônias ao seu bel prazer, vão se tornando países independentes, e é aí que os Estados Unidos e a União Soviética se aproveitam e entram para tentar vender ali o seu capitalismo, o seu comunismo, ok? Aqui imagens da descolonização afroasiática, aqui as regiões no mundo que vão se descolonizando, aqui o famoso Mahatma Gandhi, o Mahatma Gandhi que foi o grande líder da descolonização da Índia, do seu país, a Índia, contra os ingleses, não é mesmo? Ainda temos a Revolução Chinesa, gente. Houve na China uma sangrenta guerra civil, comunistas liderados por Mao Tse-tung versus nacionalistas liderados por Chiang Kai-shek. Vitória dos comunistas, que implantam, então, na China o comunismo. Chiang Kai-shek e seus seguidores fogem para a ilha de Formosa, Taiwan, hoje é Taiwan, onde constituíram a República Nacionalista da China, sob a proteção dos Estados Unidos, e que não é aceita até hoje. A China comunista não reconhece Taiwan como um país independente, não é? Mao Tse-tung funda a República Popular da China, apoiada pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 1966, Revolução Cultural. O que foi essa Revolução Cultural feita por Mao Tse-tung? Eliminar todos os focos de oposição ao comunismo na China. 1976, morre Mao Tse-tung. A China ingressa em um processo de abertura econômica, transformando a China em uma das maiores economias do planeta. Atualmente, Estados Unidos, China, Alemanha são as maiores economias do planeta, né? Japão, China, Estados Unidos, Alemanha. A China ganhou o mercado mundial. Tá? Sua produção é uma coisa incrível, mas só perde para os Estados Unidos. Sua produção é algo fantástico, né? Está vendendo, exportando para o mundo inteiro, comprando do mundo inteiro também, né? Então tá aí esse retrato aí da China. E aqui um retrato, falar em retrato, né? O Mao Tse-tung. Aqui o Stalin, ao lado do Mao Tse-tung. E aqui o Chiang Kai-shek, né? O Chiang Kai-shek, aí, algumas fotografias desses homens aí. Né? E aí? 1990. Aliás, a Guerra nas Estrelas, né? Os Estados Unidos disse que tinha um projeto para criar um escudo protetor, era tudo balela, era tudo papo, era tudo, na verdade, era só para assustar a União Soviética, para a União Soviética gastar mais em pesquisas e ser sucateada. Foi o que aconteceu. E aí o Mikhail Gorbachev faz a perestroika e a glasnost na União Soviética, não quer mais saber da Guerra Fria, quer investir em outras coisas, e aí a União Soviética se separa realmente, ela se desestrutura, ela se reparte. Tá bom, gente, então isso aí os detalhes aqui que nós colocamos aqui sobre a Guerra Fria, a bipolarização, né, que acontece depois da Segunda Guerra Mundial. Um abraço a todos vocês, até uma próxima oportunidade e um beijo no seu coração. Tchau.